Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Vamos celebrar o nome do Senhor, vamos louvar a Ele. Gostaria agora de convidar os irmãos Lucas, Helena e também a nossa irmã Kelly. Estarão louvando ao Senhor junto com os irmãos do louvor, Rodrigo, a Raíssa e demais irmãos. Vamos louvar o Senhor e eu passo a palavra nesse momento para o nosso irmão Lucas. Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais uma vez louvar ao Senhor e gostaríamos de convidar os irmãos para cantar juntamente conosco. Vamos cantar o corinho Descansarei. É um corinho que nos lembra o Deus que nós servimos, um Deus soberano, e mesmo em meio a uma situação como essa que nós estamos passando, nós podemos ficar tranquilos porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, os irmãos daí de suas casas, cantem conosco. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por nós podermos descansar em Ti, Senhor, pelo Senhor ser um Deus soberano que cuida de nós, ó Pai, em todos os momentos, e o Senhor está presente em nossas vidas, ó Pai, mesmo nas dificuldades, ó Pai, que nós possamos aprender, Senhor, a Te glorificar em meio aos problemas e saber que Tu és um Deus fiel a nós, ó Pai. É isso que eu oro, agradeço em nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos do louvor e deste ministério tão desafiador. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8, verso 1 a 4. Nós estudaremos hoje o Evangelho, que ele é sem fronteiras. Um desafio aqui no livro de Atos, capítulo 8, para as nossas vidas. Vamos ler, então, apenas esses 4 versos da palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia
e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos ter mais uma oração nesse instante. Queria convidá-lo a fechar os teus olhos e orar nesse momento, pedindo que Deus fale aos seus corações, ao seu coração e ao coração de seus familiares também que estarão acompanhando essa mensagem. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, ó Deus, adorando, louvando o Teu nome e podendo aprender, ser desafiado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Cuida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, da nossa igreja, aqueles que estão passando por um momento difícil. Senhor, o Senhor conhece, sabe. Ó Deus, aqueles na sua área de saúde, na área da saúde, que estão debilitados, ó Deus, que estão hospitalizados. O Senhor conhece, sabe de cada um. Esteja cuidando desses nossos irmãos, ó Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e esse momento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado, nós concluímos as 9 virtudes da vida de Estevão. E vimos que era um homem abençoado, um homem que foi usado pelo Senhor, um homem que tinha um chamado. Nós vimos muitas virtudes na vida deste homem, que foi um desafio para a minha vida e com certeza também para a sua vida. Observamos o capítulo 7, descrevendo aí o longo discurso de Estevão. E esse discurso, ele termina com uma sentença, então, condenatória contra aí o Sinédrio e todos os demais que ali estavam. Eles não realmente se arrependeram como deveriam, estavam enfurecidos e mataram Estevão, fazendo dele, então, primeiro mártir da igreja. O fator mais importante e o ponto mais forte da igreja aqui em Atos, irmãos, que nós estamos estudando já, estes 7 capítulos, é a presença marcante e abundante do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui nós vemos a atuação dele através da vida dos apóstolos, de muitos irmãos. Deus usando a vida daqueles irmãos e da igreja. É ele, na verdade, o Espírito Santo, que dá sentido, que dá conteúdo, que dá aplicação ao ensino. Muitos que são muito tradicionais na sua visão, se esquece do Espírito Santo, se tornam frios. E nós precisamos olhar a atuação do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo, ele promove a comunhão, dá significado ao culto, estimula, ouve e responde às orações. O Espírito Santo, irmãos, ele é responsável pela alegria e também pela empatia que envolve a igreja. O Espírito Santo é responsável pela simplicidade do coração. Ele nos confronta, nos leva a viver de uma forma simples, através da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é responsável também pelos prodígios e sinais que nós estamos acompanhando aqui na igreja primitiva. O Espírito Santo é responsável pelo crescimento natural da igreja. O Espírito Santo também, meus queridos, é responsável pela expansão do Evangelho. E aqui, especificamente falando de Atos, capítulo 8, ele é responsável pela expansão do Evangelho além das fronteiras de Jerusalém. O início do capítulo 8, meus queridos irmãos, menciona uma sequência de acontecimentos. Eu gostaria de destacar aqui 3 acontecimentos importantes. Apenas 3, mas que nos desafia realmente, desafia a igreja. Primeiro acontecimento importante aqui está no versículo 1, a parte A apenas. A primeira grande, então, perseguição contra a igreja de Deus. Primeiro acontecimento importante, Lucas registra que no dia da morte de Estevão,
foi levantada grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Vamos olhar novamente a parte A aí. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então veja, Lucas destacou isso, uma grande perseguição se levantou contra aquela igreja em Jerusalém. Uma furiosa, na verdade, perseguição sobre a liderança de um homem que nós conhecemos muito, Saulo ainda. Ele assolava a igreja. O mesmo Saulo que guardou, meus irmãos, as vestes dos que apedrejaram Estevão. Ele guardou as vestes de Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. O voto dele foi favorável. Ele aprovou. E agora ele está assolando a igreja. Nós vamos já, daqui a pouco, ler o verso 3 do capítulo 8. Ele assolava a igreja. O interessante aqui, irmãos, que o verbo assolar descreve um animal selvagem despedaçando a vítima. E essa ideia de perseguição contra a igreja, nós não temos, eu sempre tenho falado aqui, nós não temos essa realidade porque nós não vivemos isso. Então nós ficamos só no conhecimento da leitura, da história, mas nós não vivemos essa perseguição. Mas aqui, o verbo assolar, irmãos, dá a ideia de um animal selvagem despedaçando uma vítima, ou seja, eu não sei se você gosta de assistir aqueles canais, Animal Planet, National Geographic, enfim, que fala sobre animais e fica filmando ali muito tempo os animais, e aí o leão, quando ele está ali atacando, caçando para se alimentar, e de repente ele consegue pegar, ele está ali destroçando a vítima dele, a caça, o alimento. E esse verbo assolar aqui, irmãos, descreve um animal selvagem, assim como um leão destroçando a sua vítima. E Saulo e aqueles demais homens que estavam perseguindo a igreja, eles estavam com esse sentimento de destroçar, de destruir de fato aqueles irmãos nossos, os nossos irmãos, a igreja. Saulo, ele não poupava nem criança, ele não poupava as mulheres. Todos eram lançados nas prisões, sofriam. Ele buscava a prisão e a morte. E quando ele buscava a prisão, irmãos, quando os nossos irmãos eram presos, eles eram esquecidos na prisão. Eles passavam fome na prisão. Eles eram amarrados, mesmo presos, eles eram amarrados e ficavam ali horas e dias amarrados, sem se alimentar, sem beber água, sofrendo tortura. A prisão ali não era essa prisão que a gente tem em mente, que a pessoa entra naquelas prisões de filme americano. Não! Era a prisão onde eles sofriam tortura. Eram torturados. Isso quando eles não matavam os nossos queridos irmãos ali da igreja, porque eles não confessavam, eles não negavam, na verdade, o nome de Jesus, então muitos morriam. Paulo, irmãos, olha o versículo 3 aí, ele assolava a igreja. Nós vamos ler depois o 3 e o 4, mas aqui já destacando que ele assolava a igreja. Gálatas capítulo 1, verso 13, diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo, ele assume que ele assolava a igreja, que ele queria destruir a igreja, irmãos. Ele, de fato, exterminava os que invocavam o nome de Jesus. Ele exterminava de fato, além de castigar muitos crentes, até mesmo nas sinagogas, forçando-os aí a blasfemar por meio de tortura. Homens, mulheres, crianças foram arrastados perante aí os magistrados, aqueles judeus, para serem julgados. Como falei, eram lançados em prisões, torturados, constrangidos a blasfemar contra Deus. Era uma perseguição severa que iniciou ali em Jerusalém. Não era uma perseguição, você não pode pregar aí na sua casa, por favor, desligue.
esse microfone, para de pregar. Não! Em uma das nossas lives do Apocalipse, nós passamos lá como notícia um pastor que estava sendo perseguido porque ele estava pregando num trio elétrico, num carro, tipo uma caminhonete. Ele subiu na caminhonete e então estava pregando. Agora, na quarentena, nesse período. Mas então os vizinhos ligaram, denunciaram, ninguém quer ouvir. Então há uma perseguição, mas não como essa aqui no nosso país. Então os irmãos aqui da igreja primitiva ali de Jerusalém estavam sofrendo uma perseguição severa. O primeiro acontecimento aqui então, irmãos, é que a igreja sofre a primeira grande perseguição da sua história. Primeira grande perseguição da sua história. E apesar de tudo isso estar acontecendo ali em Jerusalém, toda essa violência contra crianças, mulheres, os homens em geral que confessavam Jesus, tinham ali homens piedosos que tiveram uma coragem de sepultar de forma apropriada Estevão. Deram a ele um sepultamento digno, irmãos. Homens piedosos que tiveram coragem, correram riscos, sérios riscos, mas eles foram e sepultaram Estevão de uma forma digna e ainda mais lamentaram publicamente a sua morte. Ou seja, eles não estavam muito preocupados com aquela perseguição. Eles possivelmente presenciaram ali aquele sofrimento de Estevão e a morte dele, mas eles não estavam com medo. Não eram crentes covardes, e sim corajosos. E o interessante é que, olhando ainda a morte de Estevão, que a morte de Estevão levantou realmente essa grande perseguição contra a igreja, com a morte de Estevão, após a morte de Estevão, a perseguição ela se acentuou de uma forma jamais vista na igreja. Nós tínhamos sim ali perseguição contra os apóstolos que pregavam, ensinavam e realmente impactavam multidões. Mas contra toda a igreja se iniciou aí depois de Estevão. E interessante que do nosso ponto de vista, a morte de Estevão foi triste, foi um dia triste, foi um dia injusto, foi complicado. Da nossa perspectiva, nós olhamos assim, mas da perspectiva e do ponto de vista divino de Deus, foi o início de uma grande revolução na igreja. Uma grande revolução. E eu fico pensando sobre isso, sobre essa revolução que ocorreu naquela igreja ali, aquela grande perseguição. Será que hoje nós temos crentes que estão sofrendo perseguição como aquela que aqueles irmãos sofreram? Isso, meus irmãos, essa é uma pergunta retórica, porque você sabe que existem crentes hoje que morrem por confessarem simplesmente que são fiéis a Jesus. E eu quero agora passar um vídeo para os irmãos, colocar um vídeo aqui e falando um pouquinho sobre a perseguição atual. Nos nossos dias, será que existem irmãos que sofrem? Então, obviamente que nós sabemos que existem irmãos que estão sofrendo. Um ministério chamado Portas Abertas, talvez você conheça, e eles sempre estão fazendo documentários, e nós vamos passar um vídeo deste ministério aqui para a igreja, tá bom? Então, nós vamos assistir esse vídeo agora. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Regine são de países e culturas diferentes, porém enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas.
Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Regine da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores, às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a igreja perseguida hoje. www.portasabertas.org.br. Vemos então, irmãos, que irmãos em Cristo hoje estão sofrendo perseguição. Estão tendo que fugir. E aqui nós temos essa primeira grande perseguição contra a igreja que não acabou. Se estendeu até hoje, até os nossos dias. Nós temos irmãos que estão aí sendo presos, torturados, mortos, sofrendo por causa que estão confessando por causa do nome de Jesus. Se você quiser ver mais vídeos como esse, acesse depois, principalmente até no YouTube, você vai encontrar muitos vídeos da Portas Abertas. Então, você vai ser desafiado a entender um pouquinho melhor sobre perseguição. Vamos então para a segundo acontecimento importante aqui, irmãos. Agora, olhe para o verso 1, volte aí para Atos, capítulo 8, o versículo 1, nós lemos aí o verso... nós lemos até o 4, mas nós demos um destaque na parte A do versículo 1. Vamos olhar agora a parte B deste versículo 1 de Atos 8. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Repetindo, a parte B do verso 1. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Segundo acontecimento importante é que aqui nós encontramos a primeira grande dispersão da igreja. Em Atos capítulo 1, irmãos, verso 8, Jesus comissionou seus discípulos para levar o evangelho a toda a Judéia e também a Samaria. Eu gostaria de ler novamente aqui Atos capítulo 1, verso 8, esse versículo nós falamos bastante. Diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Jesus comissionou seus discípulos a pregar.
Ele deixou ali uma ordem: preguem, vão em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês têm essa responsabilidade. Mas, meus queridos, eles ficaram em Jerusalém. Depois da descida do Espírito Santo, os apóstolos pregaram em Jerusalém, a igreja começou a crescer, nós estávamos ali com aproximadamente de 7 a 10 mil convertidos, membros daquela igreja, muitos novos convertidos, uma igreja crescente, estava crescendo em número, amadurecendo, mas eles continuaram em Jerusalém. Eles ficaram ali. Os apóstolos estavam empolgados com aquele crescimento, com o trabalho. E eles, não vou dizer que eles se esqueceram, mas eles não partiram para a Judéia. Eles não partiram para Samaria. Eles não foram até os confins da terra, estavam concentrados em Jerusalém. Eles estavam seguros ali com aquele crescimento da igreja, estavam empolgados. Irmãos, uma igreja que se espalha para além de sua zona de conforto, ela impacta o mundo. Ela impacta o mundo. Há, infelizmente, muitos crentes hoje seguros em sua zona de conforto. Não querem correr o risco e obedecer ao chamado de Deus em suas vidas. Você que está me ouvindo agora, você tem um chamado. Se você é filho de Deus, você tem um chamado para trabalhar na obra de Deus. Você se lembra o dia que Deus chamou você, que Deus confirmou algo na sua vida? Você precisa sair da sua zona de conforto se você está parado e deixou de lado aquele chamado, aquela vontade de Deus para a tua vida, e você está lá no seu conforto, na sua zona de segurança. Se você sabe o que Deus deseja para você, saia, né, dessa zona de conforto e segurança que impede você de avançar, de crescer na obra de Deus, de ser usado mais pelo Senhor. Não fique na sua zona, saia desta zona de conforto, meu querido irmão, saia dessa aparente zona de segurança, desse lugarzinho que você está aí, que é até bom, porque não está muito envolvido. Então, se você se enquadra nessa realidade, meu querido, saia desta zona de conforto, desta aparente segurança. Não espere que o vento da perseguição o alcance. E aqui não estou falando sobre perseguição, igual a que os apóstolos e a igreja que sofreu perseguição de qualquer tipo. Talvez Deus use alguma coisa, alguma situação para te lançar em direção ao chamado que Ele tem para a sua vida. Deus fez isso com Jonas. Lembre-se da história de Jonas. Lembra-se? A história de Jonas retrata bem essa realidade de estar acomodado, ele já estava lá dormindo, tranquilo, e Deus então chacoalhou as coisas. Então Deus pode chacoalhar a minha vida, pode chacoalhar a sua vida se nós nos encontrarmos nesta zona de conforto, nesta zona aparente aqui de segurança. Só aparente. Responda, meu querido, minha querida, positivamente ao chamado de Deus para a sua vida. Não fique aí resistindo à vontade de Deus, não fique. E algo interessante que eu queria destacar aqui, que nós já lemos aqui Atos 1:8, e nós estamos falando de Atos 8:1. Então preste atenção aqui. Nós podemos afirmar que Atos 8:1 aconteceu pela negligência a Atos 1:8. É um trocadilho, Atos 8:1 e Atos 1:8. Então nós podemos sim afirmar que Atos 8:1 aconteceu pela negligência a Atos 1:8, o chamado de Deus para pregar em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por essa razão, meus queridos, de não responder a esse chamado de pregar, todos, exceto os apóstolos, e exceto os apóstolos aqui, tá certo, os apóstolos deveriam ficar em Jerusalém mesmo, encarar aquela perseguição de frente, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e aqui os apóstolos tinham a função de pastorear aquela igreja, e eles ficaram ali, não fugiram, eles estavam certos, de fato. Mas todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, irmãos. Veja o verso 1, a parte B, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos, eu quero dar um destaque aqui interessante. A Bíblia está dizendo aqui, todos. Agora para e pensa, quantos membros tinha essa igreja mesmo? 7 mil membros. 7 a 10 mil membros. Irmãos, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Agora imagine, 7 mil. 7 a 10 mil crentes
espalhados, fugindo de Jerusalém daquela perseguição. Imagine a cena, 7.000 pessoas indo embora, deixando seus lares, deixando ali seus familiares, deixando ali uma história de vida, mas por causa de Jesus. Eles tinham consciência da verdade, que era Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Eles de fato encontraram realmente o Senhor Jesus em suas vidas ali. Tiveram um encontro verdadeiro. Não foi algo da boca para fora. E então todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a Judéia, alguns para a Judéia, a região ainda ali do sul, ali, né, vamos dizer assim, da tribo de Judá, as duas tribos que ficaram aqui, Jerusalém, fiel, ali a Jerusalém. E nós temos as 10 tribos, que daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, bem brevemente, e alguns que foram então pregar e fugiram para Samaria. Então, irmãos, isso aconteceu muito pela negligência de não traçarem um plano de evangelismo, de missões na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A verdade é que a comissão foi cumprida, essa comissão de Atos 1:8 foi cumprida através da perseguição. Não pela obediência. Infelizmente, não foi pela obediência. A palavra traduzida aqui por dispersos é o termo usado para indicar espalhar sementes. É muito adequado aqui para o contexto. A perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com as sementes, espalhando, aumentando aí a colheita. Daí nasceu Provérbios, provérbio que você conhece bem. O sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Meus queridos, nós vemos aqui nesse segundo acontecimento muito importante, foi a primeira grande dispersão da igreja. Nós vimos aí a primeira grande perseguição e depois, como consequência, uma grande dispersão. Vamos olhar por último agora os versos seguintes, 3 e 4. Outro acontecimento importante que foi a primeira grande evangelização da igreja. Nós tivemos a primeira grande perseguição, dispersão, e nós temos agora a primeira grande evangelização da igreja. Vamos olhar aí o verso 3 e 4 novamente. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, meu querido. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora, olha o 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. A primeira grande evangelização da história da igreja acontece aqui, Atos 8. Um mover. A palavra diz aqui novamente que todos os que foram dispersos iam por toda parte pregando. Então eles não só fugiam, mas eles estavam pregando. Eles estavam pregando, irmãos. Justamente com a dispersão dos cristãos perseguidos, foi espalhada a boa semente do evangelho. Eles pregavam. Enquanto fugiam, em vez de se calarem, de se esconderem, ficarem ali num cantinho e não falando para ninguém, nós saímos fugidos de Jerusalém, não podemos falar em nome de Jesus em lugar nenhum. Não, pelo contrário, iam por toda parte pregando a palavra. E interessante aqui, Satanás, ele estava por trás disso também. Claro que tudo estava no plano de Deus, mas Satanás estava ali atentando, né? Querendo destruir tudo. E ele comemorou como se fosse um gol. Os judeus sendo, os crentes ali se espalhando, comemorou como se fosse um gol, mas mais tarde ele percebeu que era um gol contra. Foi um gol contra, como disse um certo pastor. Seu ataque resultou num efeito contrário àquele que havia planejado contra a igreja. A semente se espalhou, assim como o vento espalha a semente. Ao invés, então, de aniquilar o evangelho, a perseguição fez com que se espalhasse ainda mais. Algo interessante que nós precisamos notar aqui, irmãos, dentro dessa dispersão e dessa grande evangelização, que muitas vezes nós ficamos tomados de temor para evangelizar no nosso trabalho, em algum ambiente que a gente não conhece muito bem, não tem muita amizade, não tem muita intimidade, e aí nós temos um receio de falar do nome de Jesus, mas aqui foi diferente. E é bom a gente destacar isso e notar isso aqui, notar que existia um grande atrito entre os judeus, ali, as duas tribos do sul, e
os samaritanos, as 10 tribos do norte. Havia uma hostilidade muito forte e era mútua, né, que começou com o fim da monarquia no século X a.C. 1 Reis capítulo 12, verso 1 e 20, vai destacar isso. Primeiro livro de Reis. Então existia essa hostilidade histórica entre esses dois, judeus e samaritanos. As 10 tribos, irmãos, do norte desertaram aí para o norte, né, e fizeram da Samaria sua capital, como bem sabemos. As outras 2 tribos permaneceram leais a Jerusalém. E em 722 a.C., a Síria capturou a Samaria e deportou milhares de habitantes lá da Samaria, de todo o território, e repovoou o território das 10 tribos ali com povos de várias nacionalidades. Invadiu ali com muita gente de muitos lugares. Isso proporcionou ali um culto misto em território samaritano. Uma adoração a deuses falsos, ídolos sendo colocados ali no território de Samaria, nos samaritanos. E essa hostilidade, irmãos, piorou ainda mais, cada vez mais, só se consolidou, na verdade, com a construção de um templo rival. Um templo rival no Monte Gerizim. Então esse atrito, ele se acentuou demais. Existia essa rivalidade entre os samaritanos e os judeus até hoje, né? Os judeus chamavam os samaritanos de mestiços, não só na raça, porque tinha muita mistura, mas também na religião. Os judeus chamavam os samaritanos de hereges. Eles tinham uma discriminação muito grande, existia essa tensão, entende? Nem os samaritanos iam muito com a cara dos judeus e vice-versa. Então tinha um problema muito forte ali. O que esses irmãos enfrentaram, então, a chegar ali em Samaria? Imagine agora, dentro deste contexto, e sabendo agora os judeus e samaritanos, essa tensão que existia. E eles estavam fugidos de Jerusalém pela perseguição, e eles chegam num lugar, aqueles que foram para Samaria, que não era muito, o relacionamento não era muito bom. Um olhar, no mínimo, de desconfiança. O que esses judeus estão fazendo aqui? Então existia essa tensão, irmãos, mas eles não deixaram a esse olhar de desprezo, talvez, dos samaritanos, de desconfiança, de inimizade, de esse olhar de um desprezo realmente forte que existia. A sua fé, não deixaram a fé ser abalada, a confiança em Jesus ser abalada. O propósito deles estarem ali para pregar, porque eles entenderam que aquilo ali foi propósito de Deus, essa dispersão, esse se espalhar da igreja. Eles entenderam. Vamos pregar o evangelho, vamos lá. É isso que eles estavam dispostos a fazer e fizeram ali em Samaria. Eles não deixaram essa situação atrapalhar. O que acontece muito com a gente, irmãos. Nós deixamos situações pequenas atrapalhar o nosso evangelismo. Às vezes Deus está querendo que nós ali falemos da salvação. Deus espera isso, mas a gente fica meio ali, acho que não vou falar não, esse pessoal meio sério, eu não levo muito jeito, falar para esse pessoal, e aí começa a colocar barreiras e não fala nada. Aqui esses irmãos tinham tudo para colocar um monte de barreiras. Nós fomos expulsos de Jerusalém. Estamos perseguidos e nós vamos aqui continuar pregando? Não, vamos ficar quietinhos, vamos aqui conseguir alugar uma casa, vamos entrar, vamos trabalhar, vamos viver nossa vida sossegadinho, aqui bem oculto. Um 007, é o que acontece hoje, muito crente 007, fica oculto ali, no seu cantinho, na sua casa, no seu trabalho, ninguém sabe de nada. As pessoas precisam saber, irmãos, que nós somos filhos de Deus, que você é um crente em Jesus. Então divulgue, fale, onde você estiver, siga o exemplo desses irmãos perseguidos, numa terra onde não eram bem recebidos, tinha um problema de inimizade forte, histórica, um atrito muito grande, mas eles pregaram. Aqui a palavra de Deus fala claramente no verso 4, os que foram dispersos, todos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Que isso seja um desafio para nós, irmãos, um desafio a obedecer à vontade de Deus nas nossas vidas. De evangelizar mesmo num lugar onde nós achamos que é meio tenso, meio complicado, nós precisamos falar. Aquelas pessoas que estão ali,
que você acha que é um lugar tenso, os seus familiares, é muito complicado. Aquelas pessoas precisam conhecer o amor de Cristo. Deus os ama. Eles precisam, irmãos. Então, vá, fale, não tenha medo, não tema. Então, nós vemos aqui essa grande primeira perseguição, essa grande primeira dispersão e também esse despertar, essa grande primeira evangelização da história da igreja. Que Deus nos ajude a realmente realizar a vontade dele e atender ao seu chamado para as nossas vidas. Irmãos, eu já estou finalizando aqui, gostaria de destacar aqui nos versos posteriores, e nós não vamos ler, nós vamos estudar até o 4 hoje aqui, que Lucas, ele destaca Filipe, que saiu a proclamar a palavra de Deus em Samaria, também no deserto, um homem que era realmente evangelista, um homem que não estava preocupado com nada, só pregava, caminhava e pregava, ia para um lugar e pregava e para o outro, pregava, um homem usado por Deus de fato. Filipe, ele se destacou na história da igreja como um grande evangelista. E é sobre este homem que nós vamos falar na semana que vem, a partir do verso 5 de Atos, capítulo 8. Que Deus abençoe a sua vida e que todos nós, a nossa igreja, obedeça ao chamado de Deus. Que sejamos luz e sal neste mundo de trevas, que está sofrido, precisando de uma mensagem de consolo, e que você seja esse canal de bênção para as pessoas, para os seus familiares, lá no seu trabalho também. Que Deus nos abençoe a sua família, uma boa noite e até então, domingo que vem.